Tarcísio de Freitas é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia. Estudou também na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, onde começou a vida profissional. Serviu o Exército Brasileiro por 17 anos, tendo chefiado a seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão de paz da ONU no Haiti. Foi diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e coordenador geral de auditoria da área de transportes na Controladoria Geral da União, além de consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Na administração federal, Tarcísio de Freitas também atuou como secretário da coordenação de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos. Foi ministro da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro. Em 2022, foi eleito governador de São Paulo com mais de 13 milhões de votos. Nos 2 primeiros anos de gestão, o balanço estadual demonstra que São Paulo atraiu investimento recorde de 780 bilhões de reais. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. Hoje apresentamos uma edição especial do Conexão Paulista. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo comemora 190 anos e neste programa temos o prazer de entrevistar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Olha, eu que agradeço, participar de um programa tão importante quando a Assembleia Legislativa comemora os seus 190 anos. A Assembleia começou com a Assembleia Provincial, em 1835, chegando perto do segundo centenário. Então, para mim, é uma grande honra. E me acompanham também, nesta edição especial, os jornalistas Arthur Neves e Priscila Doroche, aqui da Rede Alesp. Bem-vindos e obrigada pela parceria. Obrigada. Governador, em vários eventos do Estado, o senhor tem destacado a importância do trabalho legislativo. Nós vamos acompanhar agora um trecho do discurso do senhor sobre o protagonismo da Alesp. A gente volta daqui a pouco. A gente está fazendo o dever de casa que todo mundo devia fazer e pouca gente tem coragem de fazer. Porque, claro, para mexer tem que ter coragem, tem que ter casco, tem que aguentar a pressão. Nós temos. E eu tenho contado com a parceria da Assembleia Legislativa, que é uma parceria de gente que tem casco, que aguenta pressão. Gente que sabe o que faz. Então, minha homenagem à Assembleia, minha homenagem, André, aos deputados que estão aqui, a todos os pares que não estão aqui. Transmito o nosso reconhecimento. Obrigado, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Governador, um momento histórico para a Alesp, 190 anos. Como o senhor disse, contar com a parceria do Legislativo Paulista tem sido fundamental para os projetos de Estado, para as conquistas do seu governo. Como que o senhor avalia a evolução legislativa da relação harmoniosa entre os poderes públicos e também como a Alesp tem contribuído para expandir toda essa questão? Bom, a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, a excelência da nossa Assembleia Legislativa, uma Assembleia que não tem se furtado a discutir temas que são importantes. A gente tem uma relação de harmonia aqui em São Paulo, de independência e harmonia. Acho que isso é fundamental nos tempos de hoje. Então a gente tem hoje um executivo, um legislativo, um judiciário, um Ministério Público, um Tribunal de Contas do Estado que conversam, que convergem, que buscam soluções. Existe um ambiente de cooperação, então é fundamental. E uma Assembleia que está na vanguarda. 190 anos, uma Assembleia quase bicentenária, mas que está na vanguarda e que se propôs a discutir temas que são importantes, são modernos e são indispensáveis. A gente podia citar o esforço que a Assembleia fez para discutir, por exemplo, reforma administrativa, corte de custeio, Estado mais eficiente, Estado mais digital, programas como o Prontos para o Mundo, que é o programa de intercâmbio, privatizações, desvinculação de receita. A Assembleia Legislativa é a primeira do Brasil a se debruçar sobre um tema que é o tema da longevidade, o tema da mudança demográfica, que é um tema super moderno.
Então, ela tem contribuído para que o Estado se estruture para fazer políticas públicas de qualidade, se estruture do ponto de vista fiscal, que o Estado ganhe ali o seu lastro e a sua potência para fazer investimento, e não é por outro motivo que no ano de 25, o Orçamento do Estado de São Paulo traz o maior investimento de todos os tempos. Então, a gente vai ter capacidade de fazer muito investimento, isso aí traz sinergia, gera emprego, gera oportunidades, e é essa construção que foi sendo feita ao longo do tempo em função dos temas que a Assembleia não se furtou a debater. Então, de fato, toda oportunidade que a gente tem feito esse reconhecimento, exaltado a coragem dos parlamentares e a densidade técnica com que esses debates têm sido feitos e os resultados que têm sido construídos. É uma Assembleia que está deixando um legado, está construindo um legado, e a gente tem muito orgulho disso. Arthur Neves. Muito obrigado, Perobelli. Governador, os teóricos da política das relações internacionais dizem que o verdadeiro estadista é aquele que não apenas administra, mas é aquele que lidera. O senhor é um líder. O senhor tem liderado o Estado de São Paulo com muita vontade, com força e observando os mais jovens. Neste exato momento, diversos jovens estão fora do nosso país. Estão levando a bandeira do Estado que o senhor administra com muita vontade, com muita garra, com muita fortaleza, com um time de muita liderança. Ao retornar, esses jovens terão certamente o apoio do senhor, haja vista que nós temos observado ao longo das nossas diversas coberturas pelo Parlamento Paulista, como o senhor tem tratado os jovens. E é muito bonito observar. E aí a minha questão vai de encontro a essa realidade. O jovem Tarcísio, que tem vontade, que tem anseios, que tem desejos, que tem estratégia. O que dizer sobre aquele jovem Tarcísio de Freitas, que hoje administra o Estado de São Paulo e que vai acolher esses jovens que vão retornar do exterior para cá? Olha, primeiro, eu acho que a gente está acertando muito, e a Assembleia nos ajudou nisso também, porque o Prontos para o Mundo, que é o nosso programa de intercâmbio, foi aprovado pela Assembleia, passou por aqui, e de fato a gente está proporcionando para uma série desses jovens uma experiência que é única. Então a gente está selecionando alunos do 9º ano, eles por meio do Saresp, a gente destaca aqueles que têm o melhor resultado no idioma para fazer o curso de idioma. O Estado está oferecendo até 70 mil bolsas para curso gratuito, para que a gente pegue aqueles que têm o maior pendor, o maior potencial e possam desenvolver essa habilidade, essa competência, que é uma habilidade fundamental, a habilidade da comunicação, e vocês conhecem isso como ninguém. É uma das coisas mais requeridas pelo mercado de trabalho hoje. Eu acho que se a gente desenvolver essa habilidade, essa competência, a competência da comunicação, a gente vai estar dando ferramenta para esses jovens vencerem. E principalmente a competência de se comunicar em outro idioma. Pelo mérito, eles são escolhidos, então eles fazem esses cursos de idiomas pagos pelo Estado e a gente seleciona os melhores que fazem esse curso para ir para o exterior. E nós embarcamos agora estudantes para ir para o Reino Unido, vamos embarcar estudantes que vão para o Canadá, irão para a Nova Zelândia, irão para os Estados Unidos, irão para a Austrália, tendo a oportunidade de não só se aprimorar no idioma, como ter contato com outra experiência, com outra cultura. E o mais bacana é que eles vão chegar aqui cheios de histórias para contar. E com certeza essas histórias vão inspirar outros jovens estudantes a, pelo mérito, conquistar essa oportunidade de ir para o exterior, de se aprimorar no idioma. Eles nunca mais vão esquecer. É uma fortaleza que a gente está construindo, que vai ser incorporada aí no acervo que esses meninos vão ter, que não vai nunca mais se apagar. Então eles vão estar mais aptos para o mercado de trabalho. E o bacana são as histórias, porque a gente está falando de estudantes de escola pública. Aí a gente foi lá no embarque dos alunos no aeroporto, e aí, você já andou de avião? A maioria nunca andou de avião. A maioria nunca viajou para fora do estado de São Paulo. E estão tendo a oportunidade de ir para outro continente, viver outro clima, conviver com outras famílias, estar imerso em outro idioma. Então, uma experiência imersiva que com certeza vai fazer a diferença. E o que a gente quer? Que esses jovens tenham ferramentas. A gente mudou bastante
a questão da educação. Então, observe, a gente reforçou o português, reforçou a matemática para entender que o mercado quer a habilidade da comunicação e a habilidade de resolver problema. Então, a competência matemática é uma competência importante. Eu acabei de receber os resultados da fluência leitora no ano de 2024. E o estado de São Paulo foi o estado que mais cresceu em fluência leitora. A gente sai de 64% de estudantes que ao final do segundo ano são considerados leitores para 77%. Então, um avanço muito grande. Nós está começando a construir a base lá de baixo e apoiando, né, os municípios que têm a responsabilidade de cuidar dos primeiros anos da educação, da primeira infância. Se tem uma coisa que é moderna em termos de desenvolvimento social e superação da pobreza, é cuidar da primeira infância. E aí, ajudar os municípios nessa tarefa de alfabetizar. Porque a gente está cuidando do jovem que vai chegar lá na frente no ensino médio, que vai entrar nas escolas do Estado, no Fundamental 2 ou no ensino médio. A gente veio com a oratória, a gente veio com a robótica, a gente veio com o empreendedorismo, com a educação financeira, justamente para dar as ferramentas para esses jovens poderem ingressar no mercado de trabalho. São Paulo tinha 9% dos seus estudantes de ensino médio no ensino profissionalizante. Agora em 25%, nós temos 30%. E nós vamos chegar em 2026 com 43%, acima dos países da OCDE, que tem, pegar a França, por exemplo, tem 38% dos alunos de ensino médio no ensino profissional. Nós vamos ter 43% já no ano que vem. Então, demos um salto, sempre naquela história. Vamos dar ferramenta. Porque a gente quer que o jovem vá mais longe do que o pai dele foi, vá mais longe do que a mãe dele foi. Agora, outro dia eu cumprimentei os alunos que ingressaram nas universidades paulistas via Provão Paulista, que é aquele vestibular fracionado, né? O vestibular que ele faz a prova no primeiro ano, reserva nota, faz a prova no segundo ano, reserva nota, faz a prova no terceiro ano. Isso aproxima o aluno da escola pública da universidade. E São Paulo tem as melhores universidades do Brasil. E às vezes o vestibular parece algo inalcançável, inatingível. Puxa, chegar no terceiro ano, eu vou ter que fazer FUVEST, não vou passar, está distante, o conhecimento ficou ali esquecido. Não. Se torna possível ingressar na universidade, a gente está reservando a nota, foi mal no ano, recupera no outro. Então eles estão vendo, puxa, tem uma porta de entrada. E são 30 mil jovens, foram 15 mil no ano passado, 15 mil no ano retrasado, que estão ingressando na universidade, nas FATECs, na Unesp, na Unicamp, na USP. E aí estudantes muito humildes que vão acessar, por exemplo, curso de medicina, que é um dos mais concorridos da Universidade de São Paulo. Isso vai fazer a diferença, a gente está mudando a história de uma família, a história de uma trajetória. Então, são coisas muito bacanas e a ideia é que a gente possa desenvolver essas competências. A gente tem agora o nosso programa de capacitação, a gente está focando, entre outras coisas, na formação de gamers, de jovens que vão, pela sua capacidade, pelo seu talento, desenvolver, né, jogos, desenvolver aplicações. A gente agora vai criar um centro de tecnologia no centro da cidade de São Paulo, faz parte do nosso programa de revitalização, para incubar startups que mexam com inteligência artificial, né? E, de certa forma, acelerar as startups. Então, tentar dar os caminhos aí para o empreendedorismo, né? Para o desenvolvimento dessas competências, da pessoa que tem a competência dos jogos, da inteligência artificial, enfim. A gente está com um programa de programação nas escolas, então a gente quer o nosso jovem programando. Então, a ideia é dar ferramenta, fazer com que esses jovens possam prosperar, possam crescer, né? Mudar as realidades. E eles estão vendo que, olha, se eu tiver aqui, apesar de todas as dificuldades, se eu me esforçar, eu vou chegar lá. Esse ano, a gente começa outro programa aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Bolsa Estágio do Ensino Médio. Então, nós vamos ter os alunos do ensino médio fazendo o estágio em empresas, e isso é custeado pelo governo do Estado. Isso vai proporcionar rendas que vão variar aí de R$600 a R$1.000 por mês para os alunos. E mais, 20 mil alunos da rede serão contratados como monitores. Eles vão auxiliar na recuperação do aprendizado. Então, bons alunos, os melhores alunos que vão atuar e ser remunerados para isso, na recuperação do aprendizado dos próprios colegas. E aí vão ter uma renda extra. Então, a gente vai estimulando o resultado. Ano passado tivemos aí uma festa nas Olimpíadas estaduais, tanto de redação quanto de matemática. Então, era muito bacana fazer os eventos, entregar a medalha para os alunos, né? Nós tivemos vários medalhistas, e aí, alguns desses medalhistas agora estão indo para o exterior para fazer intercâmbio. Então você vê, ele foi medalhista de redação, foi medalhista de matemática, aí já foi medalhista na Olimpíada de Física, na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, ganhou agora a bolsa, o intercâmbio no Prontos para o Mundo.
que a gente espera de um jovem desse? Que ele prospere, que ele brilhe, né? Ele vai com certeza ingressar na universidade por meio do Provão Paulista, e é um pouco do ambiente que a gente está construindo para proporcionar essa mudança de rumo. Governador, é sobre esses jovens que brilham, que estão despontando aí, que são multiplicadores, que a gente vai ver rapidinho agora, o senhor que também utiliza bastante as redes sociais, um post do senhor. Fala, Luiz Felipe, tudo bem? Mentira! Oi, Flávia, tudo bem? Quero saber o seguinte, tá feliz com o resultado? Eu acho que tá, porque eu vi o seu vídeo no carro. Tô ligando para te parabenizar pela essa conquista, pela vaga em medicina na Universidade de São Paulo, via Provão Paulista. E aí, feliz? Não, nem acreditando ainda, não caiu a ficha. Não caiu a ficha, não? Você estava dizendo o seguinte, olha, eu vou estudar até passar em medicina, mas você nem vai precisar mais, porque passou já, vai fazer medicina na USP. Muito obrigado. Nossa, cara, esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. Governador, é pulsante a vibração deles e o senhor se emociona novamente. Não tem o que dizer, né? Porque é a porta para o mundo, né? Tem muitas histórias interessantes. A gente está falando de gente humilde. A gente está falando, ano passado, quando a gente fez o primeiro Provão Paulista, um dos aprovados em medicina e foi até o primeiro colocado, era um garoto que morava com a mãe. A mãe tem uma ocupação muito humilde, batalhadora. Esse menino não tem o pai. Esse menino trabalhava durante o dia, fazia escola pública no noturno, e esse menino foi o primeiro colocado no Provão Paulista para medicina e é hoje estudante de medicina na Universidade de São Paulo. Então, qual o futuro que esse menino vai ter? Um menino que superou todas as dificuldades, que brilhou, que, né? Com certeza ele vai brilhar, né? Ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. A gente ali está falando de transformação. A vida dele vai ser transformada. Ele vai transformar a vida da mãe dele, né? Que deu muito duro para que ele pudesse chegar ali onde ele chegou, né? Então, com certeza ele vai ter uma trajetória aí absolutamente diferente, como o Luiz Felipe aí que a gente conversou, né? Estava super emocionado. Com certeza vai ter o Marcelo, que é a pessoa que criou ele, né? Não é o pai biológico, mas é a pessoa que ele considera como pai, enfim. Estava super feliz. Então, a gente faz a diferença na vida das famílias e imagina a trajetória aí completamente diferente daqui para frente. Aluno de medicina na Universidade de São Paulo e de outros cursos, né? É o pessoal que entrou na engenharia, o pessoal que entrou na história, o pessoal que entrou na odontologia, o pessoal que, enfim, são profissionais que a gente está formando, eles estão, né, conseguiram alcançar as melhores universidades, né, estão nas FATECs, estão nas universidades paulistas e estão construindo aí uma história completamente diferente. E é o que eu falo, esse exemplo vai inspirar outros. E quando você vai vendo comentário em rede social, a pessoa fala assim, puxa, eu quero isso, meu filho, pô, que coisa bacana, pô, o ano que vem sou eu, vou também e tal. Então, e a gente pensando, né, na dificuldade que às vezes alguns desses alunos têm ao acessar a universidade, porque são alunos humildes, a gente criou a Bolsa Permanência. Então, tem uma bolsa do Estado para que esses alunos mais carentes possam se sustentar e ter condição de fazer o seu curso na universidade. Então, além de aproximar o aluno da escola pública do ingresso via Provão Paulista, a gente também garante a permanência dele com uma ajuda de custo aí mensal. Priscila. Governador, o senhor falou transformar vidas. O senhor tem noção de que o governo Tarcísio de Freitas, desde o primeiro momento, vem transformando vidas. O senhor apresentou o balanço no final do ano, todos os números positivos, e não são só números. A gente vê a vida da Dona Maria transformada na moradia, transformada no esgoto, na água, no trabalho, na saúde. É a direção certa, é o nome de um dos seus programas. Queria saber do senhor que pesquisas recentes mostram que o senhor, tanto Tarcísio de Freitas quanto o governo Tarcísio de Freitas, é aprovado por mais de 70% dos paulistas, o que vai muito contramão dos outros estados do próprio país. E contramão também vão os números que o estado de São Paulo apresenta frente, a gente sabe, a crises mundiais de outros estados e também do país.
Quais são as estratégias do senhor? Não vou nem perguntar para os próximos 2 anos, mas para o ano de 2025. A gente sabe que muitos projetos já estão em andamento, vão ser entregues, mas que vem muito mais por aí nessa direção certa. A gente passou 2 anos tentando construir as condições de ter um estado que tivesse capacidade, por exemplo, de investir. O estado de São Paulo chegou a investir 8 bi por ano. A gente para pensar, poxa, por que um estado tão rico, né, com tanta potência, só investe 8 bi por ano? Então, existe um exercício que precisa ser feito de arrumação, de ajuste, de contas, enfim. Então, a gente fez a reforma administrativa, também passou pela Assembleia. Então, isso proporcionou uma redução do custeio, eliminamos despesa, fizemos privatizações, viemos com os programas de transação tributária, que também passou pela Assembleia. Estou sempre falando, porque a gente tem que mostrar para as pessoas como esse trabalho do parlamento com o executivo faz a diferença. Pega o seguinte, a gente tinha um estoque enorme de dívida ativa. Então, pessoas que estavam discutindo tese tributária com o Estado, e aquilo ficava parado, não gerava riqueza nenhuma. Então, é ruim para a empresa, que não sabe qual é o desfecho daquilo e, portanto, tem uma incerteza, uma insegurança, e aí ela não investe. E é ruim para o Estado, que também não arrecada, não tem um recurso. Então, nós aprovamos aqui uma lei que dá os contornos de um programa de transação tributária, que é o Acordo Paulista. Em 1 ano, a gente fechou 47 bilhões de reais de acordo. E isso, obviamente, garante fluxo, entrada de receita. E este ano, o orçamento foi aprovado no final do ano passado pela Assembleia, 45 bi no orçamento de investimento, então são 12 de inversão financeira, 33,5 bi para realização de fato de investimentos. Então, São Paulo na direção certa consiste nisso. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos reduzir o custeio, vamos fazer privatizações e concessões, vamos ver com os programas de transação tributária, vamos rever benefícios tributários, vamos renegociar a dívida do Estado para que a gente tenha mais capacidade de investir e o resultado já está aí, 25 a gente tem mais capacidade para investir. Isso é importante por quê? Porque vira política pública. Essa capacidade de investimento é que vai virar Hospital de Cruzeiro, vai virar Hospital de Itapetininga, vai virar Hospital de Birigui, vai virar o AME de Jaú, vai virar o AME de Marília, vai virar o programa habitacional. Observe que o Estado de São Paulo fazia aí 20 mil, 30 mil unidades residenciais a cada período de 4 anos. Em 2 anos nós entregamos 50.200 unidades, estamos com 105 mil unidades em obras. Entregamos títulos de propriedade para 116 mil famílias. O sonho da casa própria não fica completo se você não tem escritura. Então, às vezes, as pessoas com sacrifício conseguiram alcançar a casa, mas não tinham documento. Sim. E aí a gente precisa ir lá e entregar o documento. Então, 116 mil famílias realizaram um sonho, ou completaram um sonho, a partir do momento que recebem a escritura. Então, isso, de fato, é fazer a diferença. Eu sou cristão e quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, que Deus deixou, aquele que desceu, subiu acima de todos os céus, né? E deixou dons aos homens na medida da sua graça. E eu entendo que todo mundo tem dons. Quando você não usa um dom que Deus te deu, você está pecando. Então a gente tem a obrigação de usar os dons que Deus conferiu a nós, né? E eu tenho um time que está procurando usar os dons e quando a gente usa esses dons e consegue fazer a diferença, é fantástico. E é o que os deputados estão fazendo aqui, né? Mesmo de oposição, porque a oposição eleva o nível do debate, então permite que a construção seja mais bem feita, que a gente tenha mais consistência. O fato de você ter alguém fazendo oposição exige mais de nós também, né? Mais cuidado, enfim, mais inteligência, mais profundidade naquilo que a gente vai propor. E muitas vezes a oposição também contribui para que aquela política pública seja melhor desenhada, eles vão pensar em alguma coisa que a gente não pensou, e isso contribui muito. E aí a gente vai avançar na questão da saúde, a gente vai avançar na questão da educação. Vamos pegar a saúde. A gente tinha uma preocupação, financiamento da saúde. O SUS é um patrimônio, mas a população está envelhecendo. Então o SUS está cada vez mais pressionado. Como é que a gente vai fazer para financiar? Um estado que tem mais de 350 santas casas, tem uma saúde muito baseada na filantropia, em hospitais universitários. E a remuneração via tabela SUS, com uma tabela que vem congelada há 20 anos. Ora, quanto mais procedimentos aquelas unidades fazem, a Santa Casa faz, mais prejuízo ela tem. Né? Porque aquele valor que era pago já não remunera o procedimento. Sim. E aí, invariavelmente, a gente tem 2 efeitos. 1, fechamento de leitos. 2, a mudança da relação convênio versus atendimento SUS. Então, criamos a tabela SUS paulista. Quando a gente cria a tabela SUS paulista, a gente está remunerando 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera. Aí eu começo a equilibrar o jogo.
Só que para receber eu tenho que produzir, que a gente vincula o pagamento à performance, à realização de procedimentos. Então o Estado de São Paulo sai de 700 mil cirurgias eletivas ano para 1.200.000 cirurgias eletivas ano. O que isso significa? Estamos diminuindo a fila, estamos tirando a pressão do sistema de saúde, é mais gente que está conseguindo atendimento. Então, dentro daquilo que é a regulação estadual, e vamos lembrar que a gestão do SUS é tripartite, a gente está conseguindo botar mais gente está rodando mais gente, o pessoal está entrando na fila, mas está saindo da fila, está conseguindo fazer seu procedimento. O Estado fazia 7 mil cirurgias cardíacas, está fazendo 13 mil cirurgias cardíacas por ano. O Estado melhorou o seu atendimento oncológico, não tem ninguém na regulação estadual hoje há mais de 60 dias na fila da oncologia. Então, é muito investimento. A gente começa o governo investindo 400 milhões na abertura de leitos para oncologia. Então, de fato, é tentar fazer a diferença, porque qual é a política mais importante do Estado? Para quem não tem casa, é realizar esse sonho. Para quem não tem saneamento básico, é ver a água chegando na torneira, é ver o esgoto. Né? Para quem precisa da assistência em saúde, para quem está ali com uma doença séria, para quem está com câncer, é ter o tratamento oncológico, é poder fazer um transplante, é poder fazer uma cirurgia. Né? Para quem corre risco todo dia em estradas que estão já com a sua capacidade exaurida, é uma duplicação, uma ampliação de capacidade, ou é o transporte metroviário chegando, porque para aquela pessoa que gasta, pegar linha 6 do metrô, que é a maior obra em execução da América Latina, 18 bilhões, que vai ligar a Brasilândia a São Joaquim. É um trajeto que hoje as pessoas fazem para sair da Zona Norte e chegar no centro de São Paulo de 1h30. Com o metrô, elas vão fazer esse mesmo percurso em 27 minutos. Então, isso é fazer a diferença, porque é mais tempo que a pessoa vai passar com a família. Então, de fato, se a gente entender que quem está no poder público tem a obrigação de ser instrumento, e a gente procura passar isso para os nossos times, e a gente está tendo, e ninguém faz nada sozinho, as equipes estão trabalhando, a Assembleia está sendo parceira, porque se não fosse a Assembleia, a gente não construía nada disso. Né? Se não fosse o Judiciário ajudando, a gente não construía nada disso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? Se não fosse essa harmonia, a gente não alcançaria os resultados que nós estamos alcançando. E isso, de fato, é fazer a diferença nas pessoas que estão sendo alcançadas pelas políticas públicas. E é claro, a gente nunca vai estar satisfeito, porque a gente sabe que tem mais coisa para fazer, a gente sabe que o cidadão espera mais, a gente sabe que o calo aperta, eles esperam muito do poder público, a gente também tem que se desafiar, porque no dia que você se acomodar, achar que está tudo bem, eu acho que o gestor público ele tem que ser um eterno inconformado, né? Olha, dá para melhorar mais, vamos perseguir mais, dá para ir mais longe, a gente já fez isso, mas dá para fazer aquilo. Você pega o seguinte, só na cidade de São Paulo são mais de 7 bi de obras de contenção de cheia. Então, a gente pode citar aí canalização no Córrego dos Brancos, a canalização da Bacia do Morro do Oeste, a gente tem a canalização no Córrego do Ribeirão Perus, a gente tem a canalização do Areião, isso na Zona Norte, em Perus, a gente tem, se a gente for aqui na região metropolitana, em Franco da Rocha, tem a canalização do Eusébio, tem a dragagem e o desassoreamento do Juqueri, tem agora o desassoreamento do Rio Preto, lá em Peruíbe, nós temos aí as estruturas de piscinão que estão sendo feitas, né? O maior deles, o Jabuticabal, se pegar aquela região, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, são 4 reservatórios em construção hoje, 900 mil metros cúbicos de água ali que vai ser armazenada. Isso ajuda a resolver o problema, mas a gente sabe que o cidadão lá de Itaquaquecetuba ainda sofre porque está na várzea do Tietê. Então o programa habitacional tem que alcançar as pessoas. As pessoas ainda sofrem em Capivari porque estão na várzea do Capivari. O pessoal, né, do Jardim Pantanal vai sofrer porque está na várzea do Tietê. Então ainda tem muita gente para ser alcançada. Pega o nosso programa habitacional. Outro dia eu fui na Reserva Raposo, lá no Butantã, entregar moradia, 2.310 unidades. Puxa, a gente fica super feliz. E lá, 774 unidades entregues para pessoas que estavam em área de risco. Pessoas que estavam em costa de morro, que estão recebendo ali a sua casa, né? Que vão ter ali dignidade, segurança, que é uma coisa importante. Mas a gente sabe que o pessoal da Vila Cristina, lá em Ferraz de Vasconcelos, ainda precisa de moradia porque ainda corre risco. A gente sabe que tem gente correndo risco ainda no litoral norte. A gente sabe. Então, há muito o que fazer. E é por isso que as políticas têm que ser políticas de Estado, não pode haver descontinuidade, né, para que realmente fazer a diferença seja uma coisa constante ao longo do tempo
e São Paulo continue sendo o que é. Locomotiva, vanguarda, né? O São Paulo continue sendo esse estado líder que é, esse estado maravilhoso que é. Conexão Paulista faz um breve intervalo e a gente já volta com o nosso convidado especial de hoje, o governador Tarcísio de Freitas. Continue aqui na Rede Alesp. Estamos de volta com a edição especial do Conexão Paulista sobre os 190 anos da Alesp. Recebemos hoje o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mais uma vez, obrigada pela presença. Governador, por 10 anos eu sobrevoei a cidade fazendo reportagem aérea. E lá de cima a gente vê a dimensão dessa cidade, da Grande São Paulo. O senhor é um homem de infraestrutura, tem expertise nessa área, tem foco e gestão. Como é que é trabalhar pelo desenvolvimento econômico do país e da nossa grande região aqui, concluindo obras, como o senhor anunciou para o ano que vem, do trecho norte do Rodoanel, tem a questão também do trem intercidades, do túnel Santos-Guarujá, tem a terceira pista da Imigrantes. Como é que é para quem foi ministro da infraestrutura de um país poder fazer isso no principal estado da federação? Olha, para mim é uma grande oportunidade para o meu time, né? E a gente pensa o seguinte, São Paulo tem a melhor infraestrutura do Brasil, mas ela é insuficiente. É um estado que cresce muito, é um estado muito dinâmico. Vou pegar a região metropolitana de São Paulo, uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, 12 milhões só na capital. Então, a infraestrutura, obviamente, já tem deficiência. Por mais que você tenha a melhor infraestrutura, a gente precisa fazer mais. Aí tem um ponto, mobilidade urbana. A gente está apostando muito no transporte metroferroviário. A gente lançou um programa de ferrovias de 190 bilhões de reais. E quando você lança um programa desse, né, 190 bilhões, tem muita gente que chega, isso são números, né? 190 bilhões, isso é conversa. 67 bi já estão contratados. Então, a gente está hoje tocando a obra da linha 6, né, a ligação Brasilândia de São Joaquim. E já que a gente está mobilizado na linha 6, a gente não vai parar aí nesse trecho. Então, vamos estender a linha 6 da Brasilândia até Velha Campinas, vamos estender de São Joaquim até o Parque da Moca. Então, vamos, né, aumentar essa linha, vamos fazer mais 4 estações na direção sudeste, mais 2 estações na direção noroeste. Hoje a gente está fazendo a obra de ligação da linha 2 até Guarulhos. Então a gente está fazendo aquela ligação Penha-Vila Prudente, está mandando super bem, e em 2026 a gente começa a escavar da Penha em direção à Dutra. Esse ano a gente deve leiloar a linha 16, que vai ser a ligação da linha 6 com a Zona Leste. E o nosso objetivo é chegar depois lá na cidade de Tiradentes com o metrô. A gente, em março, faz o leilão das linhas 11, 12, 13 da CPTM. Por que esse leilão é importante? Além do investimento que vai ser feito, a recuperação das linhas, é chegar com a linha 12 em Suzano, é chegar com a linha 13 lá no Bom Sucesso, então a gente vai trazer mais passageiros para o sistema, é chegar com a linha 11 até César de Souza, lá em Mogi das Cruzes. Então isso aí é fundamental, né? Então é mais gente que vai contar com transporte de qualidade. Observe agora o litoral, né? Final do ano, todo mundo querendo baixar o litoral, então o estrangulamento do sistema Anchieta Imigrantes. Então a terceira pista de Imigrantes vem justamente para ajudar as pessoas, né? Então eu vou ter mais uma pista para os veículos pesados, a gente vai ter lá uma rampa mais suave, que hoje eu tenho, né, eu obrigo por uma questão de segurança, todos os caminhões e ônibus a usarem exclusivamente Anchieta. Então eu vou ter uma via para os caminhões e ônibus, então eu começa a descomprimir essas vias e vai terminar lá com uma série de investimentos nas 2 perimetrais, na da margem direita e na margem esquerda do porto. Mas não vai ser suficiente. Nós vamos ter que pensar lá na frente, na linha verde, na ligação de Suzano com o litoral e pensar numa nova descida da Zona Sul aqui de Parelheiros até Itanhaém, né? Então isso é possível. A gente já está estruturando o projeto do trem Santos-São Paulo e do trem São José dos Campos São Paulo, parceria com o BID. A gente fez já o leilão do trem Intercidades, Campinas-São Paulo, e veja, olha quantas faixas de rolamento nós temos na Bandeirantes, nós temos na Anhanguera, mas não é suficiente. Então o trem Campinas-São Paulo é fundamental. E esse ano a gente faz o leilão do trem Sorocaba-São Paulo.
Com o trem Campinas-São Paulo, a gente pensa, puxa vida, se eu fizer um VLT ligando a última estação do TIC Campinas até o aeroporto de Viracopos, eu vou ter os 3 principais aeroportos de São Paulo, Viracopos, Congonhas e Guarulhos, ligados por ferrovia, porque em março deve começar a operar aquele People Mover, né, que é o monotrilho que vai ligar a última estação da CPTM hoje, que é a estação Secap, antes da ampliação, né, que, como eu falei, a linha 3 vai chegar até Bom Sucesso, até o terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Então, o passageiro chegou num terminal, vai poder pegar o People Mover, vai pegar o monotrilho, vai sair na estação da CPTM e vai se ligar com a rede metroferroviária de São Paulo. A linha 4 inicia a obra esse ano, a gente vai levar a linha 4 para o Taboão. A linha 5 a gente faz obra esse ano, então a gente vai levar a linha 5 até o Jardim Ângela. A linha 17, aquele monotrilho lá da Copa do Mundo, tal da Copa, né? Desde 2014. De Congonhas, né? De Congonhas, está em obra. E, recentemente, agora em janeiro, a gente fez o primeiro teste com um trem na linha, né, saindo, né, do pátio da Água Espraiada até a estação Washington Luiz. Então, nós vamos... E foi só o primeiro teste, nós vamos fazer os demais testes. O segundo trem já chegou. Rodanel, que é um sonho de tanta gente, né? Está em obra. A obra está super aquecida, super mobilizada. Então, esse ano a gente já faz a ligação Dutra-Fernão e eu já boto o Rodanel para funcionar. Ano que vem, a gente leva da Fernão até a Bandeirantes e conclui o Rodanel. Isso aí muda a dinâmica territorial, porque com o Rodanel concluído, vão vir os entrepostos comerciais, né, vão vir outros negócios, aí vem a questão... Você muda a centralidade, então você desloca também o emprego vai começar a ficar mais perto das pessoas. A gente está fazendo o projeto da linha 14, da CPTM, a ideia é leiloar esse ano, mais tardar ano que vem. A gente deve fazer o leilão da linha 10 com a linha 14. A linha 14, ela começa no ABC e vai chegar até Guarulhos. Então a gente cruza toda a zona leste de São Paulo. Isso significa mudar a centralidade, gerar novas oportunidades. Então a infraestrutura tem esse poder de mudar a dinâmica dos territórios, de trazer novas oportunidades, mudar a dinâmica imobiliária. A gente vai abrir a consulta pública do Centro Administrativo de São Paulo, 4,7 bi de investimento no centro de São Paulo. E quando você traz o investimento e você leva o poder para o centro, você expulsa o crime, você torna aquele lugar mais habitável. E não adianta fazer um centro administrativo sem pensar em fazer habitação. Então a gente está vindo com as parcerias público-privadas de habitação naquela região. Então vai mudar, vai ter o nosso polo de tecnologia no centro. Então a coisa vai mudar, pega outra dinâmica, aí vem o investimento, aí vem o otimismo, aí aquele cara que não estava olhando para lá, puxa, aqui está ficando legal, vou investir aqui e tal. Aí vem o emprego, aí vem o hotel, aí vem o restaurante, aí muda tudo. É uma onda que a gente vai criando. A gente, quando lançou o programa de investimento, na primeira reunião que a gente fez, olha, nós temos um programa de 220 bilhões de reais. Em 2 anos a gente contratou 340 e a gente vai passar seguramente aí dos 400. Mais 440 que a gente já trouxe de investimentos de empresas, fruto da nossa negociação, né, ampliação de fábrica, etc. Olha como isso é importante. Licitamos o trem Intercidade, aí ganhou a CRRC. Aí ela ganhou o leilão dos trens da linha 2. Aí a gente vai lançar o Sorocaba-São Paulo. Aí tem o leilão da linha 11, 12, 13. Aí o que os caras já pensaram? Opa, vou ter que montar uma fábrica de trens em São Paulo. Aí pega aquela fábrica que estava fechada lá em Araraquara. Opa, é lá que eu vou montar uma fábrica lá em Araraquara e vai vir um emprego para lá. Quer dizer, vamos fazer ferrovia em São Paulo. Vamos fazer locomotiva, vamos fazer trem de passageiro em São Paulo. É isso que faz a roda girar. No intervalo, o senhor falava da questão de sobrevoar a cidade. O senhor se lembra a primeira vez que o senhor sobrevoou São Paulo? O que o senhor sentiu? Olha, é difícil de escrever, porque você pensa assim, meu Deus, que cidade. E assusta, porque você vê também o tamanho dos desafios. Quem falava desses desafios, há 500 anos atrás quase, Padre José de Anchieta. Falava dos desafios da várzea, dos rios. São Paulo é entrecortada por 300 rios diferentes. E 300 cursos d'água, e imagina esses 300 cursos d'água que muitas vezes não são alcançados ainda hoje pelo saneamento básico, que é algo que a gente vai resolver com 68 bilhões de investimento em saneamento básico até 2029, universalizando a prestação desse serviço. Então, a gente vai observar uma mudança gigantesca. As pessoas não têm noção da complexidade que é São Paulo. Vou citar uma coisa simples, que acontece sempre que chove, todos os dias,
e que as pessoas muitas vezes não fazem ideia. Controle de cheias no sistema Pinheiros-Tietê. Começa a chover, você monitora a cota, fecha as comportas da barragem da Penha, deixa o Tietê encher ali no Parque Tietê, a água remansar, inverte o curso do Pinheiros, bombeia o Pinheiros, né, para Birens. Então faz o Pinheiros correr no sentido inverso, baixa o volume do Pinheiros, libera as comportas da Penha, deixa o Tietê tomar conta e aí você controla a cheia, você não deixa os rios extravasarem e pegarem as marginais. Parece simples, né? É complexo e isso acontece sempre que chove. Arthur. Eu vou aproveitar algumas falas do senhor aqui, porque observando, né, esse nosso estado acima, no ar, enfim, né, existem 645 municípios no nosso estado. O senhor falando sobre o progresso paulista, né, e aí vou tentando também me lembrar aqui das vidas que estão para além da capital e para a grande São Paulo. E aí eu não posso esquecer daqueles italianos que vieram para cá, dos alemães. E o senhor tem feito também um trabalho muito interessante no que se diz respeito às relações internacionais em nosso estado. O nosso café que está indo para a China, tem a questão também Estados Unidos, Europa. O senhor nos comentava, falava para a gente também no bloco anterior sobre esses alunos que estão indo para fora e eles vão trazer uma bagagem. Como é que o senhor tem observado exatamente essa grandeza do nosso Estado? E permita-me, por favor, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os nossos 94 deputados e deputadas recebem aqui sempre delegações estrangeiras e a nossa Comissão de Relações Internacionais tem feito um trabalho sensacional em relação a isso, nós acompanhamos diariamente, né? E o nosso Estado sendo visto por esses estrangeiros. Olha, o Estado de São Paulo é um Estado vibrante. Eu tenho acompanhado o trabalho dos parlamentares, né? Não só na Comissão de Relações Exteriores, mas também o trabalho das frentes parlamentares que são dedicadas a determinados países ou a determinadas relações bilaterais. Mas, de fato, é um Estado que tem uma relação muito vibrante. É comum a gente receber aqui chefes de Estado. E quando eles começam a conversar e tomam contato com a dimensão do que é São Paulo, todo mundo se impressiona. Porque imagina você receber um chefe de Estado e começa a conversar com ele e diz o seguinte: olha, o nosso Estado é um Estado que tem a área semelhante à do Reino Unido e tem a população semelhante à da Espanha. Né? A gente está falando de um Estado que abriga 44 milhões de brasileiros, 22% da população do Brasil, que tem um PIB hoje de 640 bilhões de dólares, o PIB da Argentina 610. Ou seja, é a terceira maior economia da América Latina. Se fosse um país, São Paulo só ficaria atrás do Brasil, do próprio Brasil e do México. Então, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Então, é um gigante. Muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão. Então, nós temos relações bilaterais importantes com vários países do mundo. E os movimentos que são feitos no mundo acabam interferindo de alguma forma aqui. A gente tem condição... Olha, são os mercados que estão sendo abertos para o agronegócio paulista, são a habilitação de frigoríficos paulistas no exterior. São Paulo tem duas grandes oportunidades, dois grandes vetores de desenvolvimento. Transição energética, economia do conhecimento. Hoje tem gente do mundo todo, vamos pegar uma indústria exigente, que vai ser uma das primeiras a encarar aí a questão do biocombustível e fazer a transição energética, a indústria aeronáutica. O que ela vai buscar? Combustível sustentável de aviação. E quem vai fornecer combustível sustentável de aviação? São Paulo. E a gente vai obter a molécula, vai obter o combustível sustentável de aviação a partir da cana-de-açúcar. A cana que te dá hoje, além do açúcar, o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, o biogás, o biometano, o combustível sustentável de aviação e o hidrogênio. Imagina a gente obter hidrogênio a partir da reforma do etanol. Então eu vou ter o hidrogênio que tem uma potência energética gigantesca, a gente está falando da cana que é a maior relação energia-biomassa que a gente conhece, sem ter o ônus que o hidrogênio traz, que é o do transporte e do armazenamento. Eu vou transportar etanol, que é super estável, super seguro, vou armazenar etanol e vou fazer a reforma do etanol e transformando esse etanol em hidrogênio no momento em que ele tiver que fazer a aplicação. Então isso é revolucionário. Pega a economia do conhecimento. Hoje, só em data center, nós temos aqui no estado de São Paulo 90 bi de investimento. E por que as pessoas estão procurando o estado de São Paulo?
Por que estão fazendo data center aqui? Os maiores gigantes, Google, Amazon, né, CloudETQ, Scala. Por que tem tanto investimento aqui? Porque nós temos, primeiro, oferta de energia, e uma energia que está cada vez mais limpa. Pega a participação da fotovoltaica no estado de São Paulo, era zero uns anos atrás, hoje é quase 10%. Hoje a gente tem fotovoltaica até flutuante, usando espelho d'água para gerar energia. Nós temos disponibilidade de água, nós temos boa infraestrutura, para falar a verdade, a melhor infraestrutura do Brasil, e nós temos excelência em mão de obra. Então nós temos todos os fatores para abrigar aqui essa enxurrada de economia, de investimento em economia do conhecimento. E com a inteligência artificial, a demanda por cloud vai ser muito maior. E aí a gente vai sair, vai deslocar. Ao invés de ficar restrito nesses grandes eixos que contam com rede, né, principalmente fibra ótica, a gente vai começar a deslocar esses data centers para outros pontos do estado, sobretudo para a região oeste do estado. Imagina quando a gente começar a internalizar no grid todo o biometano que é gerado nas nossas lavouras de cana, nas nossas usinas de processamento da cana, e por aí vai. Olha a riqueza que nós temos no resíduo sólido urbano. Sim. No lixo. Olha o que a gente pode fazer de dinheiro, transformando isso em energia, economizando o transporte, descomprimindo os aterros. Então tem um mundo de oportunidades, né? Quando a gente fala nesse estado gigante, né, e a gente tem que pensar em todas as regiões, hoje eu estava me lembrando, você estava formulando a pergunta, eu estava me lembrando do primeiro título de terra que a gente entregou para assentados de movimentos de luta pela terra, que foi em Sandovalina. Entreguei um título de terra para Dona Clara em Sandovalina, esperando lá, tempão. Olha o poder que tem a regularização fundiária. Você entrega o título de propriedade, você entregou a segurança, você entregou ao mesmo tempo o acesso ao crédito. E aí, trouxe a segurança jurídica, veio o investimento. Aí o investimento em irrigação, investimento em pivô, o investimento na planta, no frigorífico, é a conexão da agroindústria com esse assentado, porque esse assentado começa a trabalhar com a agroindústria. A gente está fazendo pela primeira vez Casa da CDHU em assentamento, que não é uma coisa que não se fazia, a gente está fazendo. E a gente está, toda vez que a gente faz a regularização fundiária no assentamento, a gente traz a agroindústria junto. Porque eu tenho que pensar o seguinte, e o emprego desse cara depois? Né? Esse cara tem que ter para quem trabalhar, ele tem que fornecer o que ele produz para alguém. Então a gente está trazendo a agroindústria para trabalhar com ele. Consequência disso, o Oeste está mudando, o investimento está chegando. Então hoje eu tenho gigantes internacionais comprando terras para trabalhar com reflorestamento, já pensando no mercado de crédito de carbono. Esse é o efeito da regularização fundiária. Regularização fundiária, passou por aqui também, passou pela Lesp também. Então percebam aí essa sinergia que existe entre executivo e parlamento, né? E a Lesp. Aqui no Conexão Paulista da Rede Alesp, Priscila Durante. Governador, o senhor falou desses projetos que passaram aqui pela Assembleia e, obviamente, a gente não pode deixar de falar da Sabesp, tão importante. E eu queria que o senhor falasse, para quem nos acompanha pela Rede Alesp, pela TV ou pela internet, na prática, a importância do que foi feito na Sabesp. O senhor comentava até nos bastidores, né? A importância de ter uma água, um esgoto ali na frente de casa, tudo organizado. E aí, nesse ponto, essa ligação, essa parceria com a Alesp, eu queria também que o senhor falasse um pouco desta aproximação que facilitou muito também todo o trâmite do projeto da Sabesp aqui dentro da casa, do seu secretariado e aí todo o secretariado com os nossos deputados. A gente sabe que o presidente André do Prado tem uma relação muito boa, a gente pode dizer até ótima, a população aprova isso, de relação tanto com a oposição, né, e quanto a situação, ele dialoga muito bem e leva isso para o senhor, traz isso também do Palácio dos Bandeirantes, o que ajuda ou facilita muito na prática, mas queria que o senhor destacasse principalmente essa questão da Sabesp e esse trabalho do secretariado e a demanda que os deputados levam, e aí já tem a resposta do secretário, vai demorar um pouquinho mais, por isso o governador está mostrando aqui, mas vai sair. Bom, a gente tem aqui parlamentares que são extremamente atuantes, extremamente preocupados. É muito comum a gente fazer audiência com o deputado, com o prefeito. Então, normalmente, é o deputado trazendo o prefeito, trazendo a demanda da sua região, traz 2, 3 prefeitos, aí traz aquela quantidade de demandas das mais diversas. Então,
são as ações em relação à segurança pública, em relação à saúde. Então, nós temos um parlamento muito preocupado com a questão saúde, com a questão ampliação de capacidade, estruturação da rede, né? São as demandas de habitação. Então, tem aqueles municípios que não são assistidos por programa habitacional há muito tempo. São as demandas de saneamento básico, que a gente tem que encarar o saneamento no seu sentido lato. Quando eu falo sentido lato, eu estou falando da água, estou falando do esgoto, mas estou falando também da drenagem e do resíduo sólido. Então, todos os serviços que compõem, de fato, a questão do saneamento básico. Então, porque eu tenho demanda que tem o problema da chuva, da enchente na chuva. Por outro lado, eu tenho o município que tem o problema da falta de água na estiagem. Então, tem o município que tem os dois problemas. Sofre com a enchente na chuva, sofre com a seca na estiagem. Vamos pegar Bauru. É um município que sofre bastante com enchentes no período da chuva e sofre com a falta d'água e com o rodízio no momento da seca. Opa, se eu tenho chuva demais numa época do ano e falta d'água no outro, eu tenho que pensar em estruturas de armazenamento. Mas não adianta fazer investimento em estruturas de armazenamento se eu operar com 50% de perda d'água. Então, e aí essas coisas vão sendo construídas juntos com a Assembleia Legislativa. A relação nossa com o Parlamento na questão Sabesp foi muito interessante porque, obviamente, o Parlamento tinha uma preocupação, olha, o conceito parece bom, mas isso tem que ser bem feito. Outra coisa, eu tenho a preocupação com tarifa. A tarifa não vai subir? E aí é uma preocupação legítima. Por quê? Porque se você tem uma regulação por base de ativos, e é o caso do saneamento básico, à medida que você faz mais investimento, você amplia a base de ativos. Se você amplia a base de ativos, a tarifa sobe. Então a preocupação estava correta. Aí o que foi feito? E isso está no projeto de lei que foi aprovado aqui, por isso que eu diria que o que foi construído aqui é vanguarda, se criou um fundo de apoio e universalização. Esse fundo recebeu parte do valor de venda da Sabesp. E esse fundo recebe 100% do dividendo do Estado, porque o Estado deixa de ser controlador, mas não deixa de ser acionista. Ele continua sendo o maior acionista da empresa. E aí todo o dividendo vai para esse fundo. O que esse dividendo faz? Amortece a tarifa. Então eu não tiro a atratividade do privado, porque eu não prejudico aquela expectativa de retorno, mas eu consigo operar com uma tarifa mais baixa. Então a gente colocou a curva do plano de negócio original da Sabesp sem privatização no contrato e a gente vai sempre operar com uma curva baixa. E o que garante esse amortecimento de tarifa? O fundo de apoio e universalização. E esse fundo está previsto aonde? Na lei que passou aqui. Então isso foi uma construção que nasceu desses debates, né, que nasceu aqui coletivamente. Mas e se esses caras se alavancarem, endividarem, distribuírem dividendo e não fizerem os investimentos? Opa, então a gente amarrou isso também, porque a política de distribuição de dividendo está amarrada com o grau de alavancagem da empresa. Tudo que podia dar errado foi pensado, está no contrato. Agora, qual é o bacana desse contrato? É que a gente vai alcançar quem não era alcançado. A gente vai levar saneamento para quem não tinha. Então imagina o seguinte, 10 milhões de pessoas nos municípios alcançados pela Sabesp não tinham alguns dos serviços da Sabesp. 1 milhão de pessoas não tinha nenhum dos serviços da Sabesp. Nem água, nem esgoto. Então, esse investimento vai fazer com que a gente resolva uma série de problemas. Então, aquela pessoa da área rural que não era alcançada pelo saneamento, vai passar a ser alcançada. As áreas informais consolidadas, as favelas, as palafitas da Baixada Santista vão passar a ser alcançadas pelo saneamento. Aquelas pessoas que sofrem com uma situação que existe na cidade de São Paulo, que é de pressão negativa, e isso provoca intermitência, elas vão ver o problema delas sendo resolvido. É lógico que você tem ciclos de investimento. Então você tem um primeiro ciclo até 2029 focado na universalização. Então é levar o saneamento para quem não tem. Vamos levar o esgoto para quem não tem. Baixada Santista. Quantas pessoas não têm esgoto na porta de casa? Palafitas, áreas informais consolidadas, todo esse pessoal a gente vai trazer para dentro. Às vezes a solução vai ser habitação mais esgoto. Então, e o Fundo de Apoio à Universalização tem também essa possibilidade que eu vou poder investir na drenagem e aí eu tiro aquele conflito, aquela interferência do sistema de drenagem com o sistema de esgotamento sanitário, e isso é que causa problema na balneabilidade das praias. Então a gente resolve isso. Sabe quanto é que a gente vai investir na Baixada Santista a partir deste ano, agora de 2025, em saneamento básico? 3 bi de reais. Na região metropolitana de São Paulo, 15 bi de reais.
A Sabesp fazia 5 bi no máximo por ano. Então a gente está falando de multiplicar por 3 a capacidade de investimento da Sabesp, por 3, por 4 por ano. Então isso é muito significativo. Então a gente vai passar a alcançar que não ia ser alcançado. Depois tem um segundo ciclo de investimento que vai até 2034, que é de renovação da rede, modernização. Primeiro vamos levar o esgoto para quem não tem. Segundo, para quem já tem, vamos agora modernizar a rede. Vamos tornar essa rede nova, vamos sensorizar a rede, vamos combater a perda. Porque se a gente começa a combater a perda, o saneamento também fica mais barato. Aquela pessoa que está lá em Santana ou está lá na Zona Sul e chega lá à noite, né, e não tem água na torneira, porque tem muita perda d'água e a Sabesp diminui a pressão no período noturno, a gente vai resolver esse problema. Porque a rede não comporta a pressão, nós vamos resolver esse problema. Então, esse problema de alcançar as pessoas, o problema da intermitência. Então, no final, o que a gente quer? Saneamento básico. Porque investir em saneamento é investir em saúde. Não tem nada que tenha tanta externalidade quanto saneamento básico. As coisas são muito conjugadas. Eu estava outro dia conversando com prefeitos e a gente falando da importância da atenção básica, a importância de você relacionar indicadores, porque tudo você tem que medir, né? Se você pegar indicador de desempenho, você vai cruzar lá. Aquele município que faz pouco pré-natal é o município que tem maior mortalidade infantil. Então, quando você cria um incentivo para investir em pré-natal, você vai diminuir a mortalidade. É por isso que a gente criou o incentivo de gestão municipal. Que eu passo um dinheiro para atenção básica, esse dinheiro tem 2 componentes, uma fixa e uma variável, e a variável é paga se indicadores forem atingidos. Então, eu criei o incentivo financeiro. Isso é muito bacana. Quando você pega, por exemplo, a alfabetização, e eu estou comemorando aqui, celebrando o ganho que nós tivemos em alfabetização no ano passado, que a gente sai de 64% de leitores para 77%, se você cruzar nos municípios, os municípios que têm melhor fluência leitora são os municípios que têm melhor desempenho no ensino médio. Aqueles que alfabetizam mais são os municípios que têm o melhor resultado depois do ensino médio e que vão ter os melhores estudantes e os mais aptos para ingressar na universidade. Então, isso aí é um direcionador para a construção da nossa política pública, né? Então é nessa pegada aí que a gente vai andando. Como é que é trabalhar, governador, com políticas públicas a longo prazo? O nome do programa que é Menina dos Olhos do Senhor é Na Direção Certa. A gente está na direção certa de uma reeleição ou de uma mudança para Brasília? Olha, primeiro, eu fui muito bem acolhido pela população de São Paulo. E a gente está construindo, de fato, aqui projetos de longo prazo, porque quando eu falo na linha 4, ela vai ficar pronta em 2028. Quando eu falo na linha 5, ela vai ficar pronta em 2029. Quando eu falo no túnel Santos-Guarujá, a gente leilou esse ano para ele ficar pronto em 30 ou 31. Quando eu falo na terceira pista de imigrantes, o projeto ficar pronto em 26 para começar a obra em 26 para ser entregue em 2030. Quando a gente fala na linha 14, ela vai ser feita em tranches e a última tranche vai ser entregue em 2034. Eu tenho um projeto que a gente está desenvolvendo que é para entregar em 2042. Como eu falei, Sabesp, primeiro ciclo de investimento, que é o de universalização, 2029. Segundo ciclo de investimento, que é o de modernização da rede, 2034. Então, de fato, a gente tem que ter política de Estado. Você pega o seguinte, um déficit habitacional de 1 milhão de moradias. São Paulo entregava 20, 30 mil moradias a cada período de 4 anos, entregamos 50 mil em 2 anos, vamos entregar 200 mil em 4. 200 mil, bom, mas então persiste um déficit de 800. Então, a política tem que ser perenizada, a forma de encarar isso tem que ser a mesma ao longo do tempo. Então, há de se ter uma continuidade. Por isso, sim, e essas coisas, obviamente, me motivam a entregar essas respostas. Por isso que eu penso aqui em São Paulo. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que eu devo isso. E não tem como também. São Paulo é um estado que empolga a gente, porque é um estado que responde. Você pensa um negócio, responde. São Paulo era o estado mais burocrático do Brasil. Um dos mais burocráticos do Brasil, não vou falar que era o mais, mas, por exemplo, quando você pegava e media a facilidade para abrir negócio, né, e a aplicação da Lei de Liberdade Econômica, São Paulo era a 26ª unidade da federação em termos de atividades dispensadas de licenciamento. Então, muita burocracia. 260 atividades dispensadas. A gente sai de 260 para 911. A gente sai da 26ª posição para a primeira. Então, o Estado virou o Estado menos burocrático. A gente gastava 2 dias para abrir uma empresa em São Paulo. Hoje a gente gasta algumas horas. Consequência disso, você muda o ambiente de negócio, a gente teve aqui a abertura de 340 mil empresas em 2 anos. Isso significa que a gente gerou
660 mil novos postos de trabalho. A gente está falando de gerar aí 2 mil postos de trabalho por dia, quase. Então, isso é muito significativo, né? E é um pouco a mudança no ambiente de trabalho. Por isso que a gente está trazendo tanto investimento. A economia de São Paulo cresceu 3,5% no passado. Agora, a economia, que é 1/3 da economia do Brasil, cresceu 3,5%. Cresceu mais que o próprio Brasil e cresceu mais que as economias da maioria dos países do mundo. Então, mas é o reflexo do que está sendo feito. Por isso que São Paulo está andando na direção certa, né? E tem que continuar andando na direção certa, e a visão tem que ser a de Estado. Planejamento de longo prazo, né? Ver o que vai fazer a diferença lá na frente. A gente estava falando de plano estadual de mudança climática. Se você pegar o plano estadual de mudança climática, ele está conversando com o plano estadual de energia, que está conversando com o plano de saneamento. Pegar parte de saneamento básico. Cada município tinha o seu plano de saneamento, regionalmente você tinha os planos regionais, o plano de negócios da Sabesp falava outra coisa. A gente fez esses instrumentos de planejamento convergir. Então hoje todos os planos estão falando uma coisa só. Resíduo sólido, planejamento para isso, né? Então, e onde é que estão as oportunidades? Onde é que a gente vai dar o salto? A gente vai dar o salto na economia do conhecimento, na inteligência artificial. A gente tem que preparar uma massa apta a aproveitar essas oportunidades, né? Porque em quanto tempo um profissional vai ficar obsoleto? Ele vai ficar obsoleto cada vez mais rápido, porque cada vez eu tenho mais tecnologia. Então, se eu não pensar na formação contínua, eu vou perder massa de trabalho mais rápido, e aí a gente vai deixar de ser produtivo. Outra discussão que a gente tem que botar na mesa: longevidade. 2020, você tem 50 milhões de jovens até 14 anos, sustentando 15 milhões de idosos. Em 2060, a gente vai ter 15 milhões de jovens e vai ter 50 milhões de idosos. Então as pessoas vão viver mais, isso é muito bom. Se fala hoje que na Suíça, para cada 2 pessoas que nascem, uma vai viver 100 anos. Então as pessoas vão viver mais. Mas como é que a gente, então, vai construir a sustentabilidade disso? Como é que o nosso sistema de saúde vai estar preparado para isso? Como é que a gente vai se preparar para a questão da longevidade? Como é que a gente vai cuidar daquelas pessoas que já se aposentaram e têm condição de repente, voltar para o mercado de trabalho numa condição flexível de legislação? Então, são para também pensar nas solvências dos sistemas de previdência. São discussões atuais que a gente precisa fazer. Governador, rapidinho, uma última pergunta do Arthur. Ainda há tempo. Depois de tanto trabalho, estivemos no lançamento do incrível parque que será lançado muito em breve. O nosso presidente, deputado André do Prado, estava muito feliz aquele dia. E entrevistando... Usou cartola e tudo. Usou a cartola e tudo. E o senhor também. Estava muito feliz. E aí, depois de tanto trabalho, exatamente nessa pegada, governador, depois de tanto trabalho, acho que vai ser incrível acompanhar o senhor, o nosso presidente André do Prado, os demais parlamentares desta casa, numa baita diversão. Quais são as expectativas para o futuro neste momento, naquele momento? Arthur, Priscila, Renato, você falou em acompanhar, então vamos fazer um desafio aqui. Aliás, vou colocar esse desafio para o presidente André do Prado, para o Rodrigo também. É o seguinte: vocês vão ter que estar na montanha-russa, na abertura do parque. Tem medo de montanha-russa? Não? O desafio do governador, Opa, a gente não tem medo. já vai. Então vamos embora. Vocês estão convocados, anota aí, gente, para estar na montanha-russa na inauguração do parque. Eu quero ver quem... né? Mas é o seguinte, a expectativa é a melhor possível. A gente está falando, no final das contas, 2 bilhões de investimentos. Agora, é interessante como isso vai mexer com a dinâmica da região. Então, um parque vai ficar aí na divisa de Itu com Sorocaba, um parque de grande porte, um parque que com certeza vai virar uma referência nacional, que nasce aí, né, do nosso empreendedorismo paulista, do sonho do Alê da Cacau Show, né, da visão de futuro dele, que é um apaixonado, e ele resolveu construir um parque que contasse a história do chocolate, que é o business da Cacau Show. Então, é um parque temático, e que vão ter aí atrações que a gente só encontra em parques da Disney. Então, aquele negócio, puxa, eu preciso ir na Disney para andar. Não, vai ter aqui, ó, você vai para Itu. Engraçado,
a gente fez o lançamento, tem tanta gente esperando esse parque já. E se você procurar no Instagram, você vai ver lá que tem... Olha como vai ser a montanha-russa do parque. E hoje, né, com a realidade aumentada, não sei o que e tal, né, inteligência artificial, você já... Você meio que vê como vai ser a montanha-russa, né, como é que vai ser a sensação. Mas, de fato, muda a dinâmica territorial, muda a dinâmica imobiliária, porque junto do parque vai vir um restaurante, vai vir um hotel, né, vai vir uma série de outras prestações de serviço, mais aeronave que vai ficar angarada lá em São Roque, mais fluxo, né, na Castela, mais gente que vai querer ir para o parque usando o trem Intercidade de Sorocaba e São Paulo, mais hotel. Então, mexe com aquela região, mexe com o negócio. Aí a gente tem que pensar que vai precisar de abastecimento de água, então por isso a gente vai fazer a barragem de salto, e por aí vai. Mas vai ser um espetáculo, eu acho que... Qual é o business do parque, né? No final das contas, o business é sonho. É o que está sendo vendido ali naquele negócio, né? E é bacana. Você pode ter o problema que for, a responsabilidade que for. Você está no parque, está na montanha-russa, você virou criança. Eu quero ver quem grita mais na montanha-russa. Tá certo? Que é tudo durão. Mas não, é tudo, né? Vai para a primeira subida e... Governador, muito obrigada. No Conexão Paulista, a gente agradece muito a sua participação. 190 anos da Alesp, um marco do senhor aqui no nosso programa Conexão Paulista. Olha, eu estou muito feliz de participar desse programa especial, celebrando 190 anos de uma Assembleia Legislativa pujante, importante, que conta aí com 94 deputados que fazem um trabalho extraordinário, preocupados, profissionais, né? Então, hoje liderados por um grande presidente, que é o André do Prado. Então, meus cumprimentos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao presidente André, a todos os 94 deputados, e dizer que para nós é um orgulho contar com uma Assembleia Legislativa deste porte, dessa envergadura, desse profissionalismo, que tem essa responsabilidade e que adotou uma postura de vanguarda, que topou discussões que são discussões importantes, são discussões nacionais, por que não dizer, e que começaram a tomar corpo aqui em São Paulo. Então, eu acho que São Paulo está dando um grande exemplo aí para o Brasil inteiro. Obrigada. Nós agradecemos também aos jornalistas Arthur Neves e Priscila Doroche. Voltem sempre aqui para a mesa do Conexão Paulista. E você já sabe, toda quinta-feira às 21h você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista da Rede Alesp. Obrigada pela sua companhia e sua audiência. Até a próxima edição.